Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Banrisul. Eduardo Gabardo. 1h04, a hora certa de Schwalm. Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. No ar com sala de redação de Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Suco de Uva Integral Aurora e Banrisul Digital. Semana de dupla Grenal em campo, o Grêmio contra o Bahia, o Inter contra o Ceará, o Grêmio na quarta-feira, o Inter na quinta-feira, o Grêmio em casa, o Inter fora. E tudo isso nós vamos debater a partir de agora, aqui no Sala de Redação, que tem o Guerrinha, que tem o Malenotti, tem o Diogo Olivier, tem o Maurício Saraiva e tem o Leonardo Oliveira. Outros assuntos importantes também, hein? PP, a novela continua e o assunto continua na pauta. Será que o PP será vendido? D'Alessandro vai para o Nacional de Montevidéu. Leonardo Oliveira, o PP vale 20 milhões de euros, que é o preço que está colocado, que está sendo externado, depois do interesse do Porto de Portugal? Enquanto o Leonardo pensa para responder daqui a pouco se PP vale 20 milhões de euros, Maurício, vale ou não vale, Maurício? Vale, mas o mercado europeu não paga. Eu digo que vale porque há jogadores nota 6 em negociações intra-europeias, bonito isso, jogador nota 6 que custa ao clube que negociou, ao que pagou e tal, custa mais de 20. E o cara é um nota 6, assim, erra passe a 5 metros, sua em bicas, se entrega muito, mas é um jogador mediano. Aí é uma questão de mercado, né, Eduardo? Lá no mercado deles, euro com libra, os preços estão colocados mais para o alto. Então, neste contexto, o PP vale mais do que 20 milhões de euros. No contexto de um negócio de um clube europeu com um clube brasileiro, 20 milhões de euros, o Grêmio bota o PP dentro do avião com 2 seguranças. 15 milhões de euros, mais 20% ficando com o direito federativo, bota o PP no avião com 1 segurança só, mas bota dentro do avião. Porque o PP tem que ir embora corrido? Não, é porque tem uma ponta aí que nós não podemos esquecer. O contrato do PP é longo. O PP, se o Grêmio não quiser vender, o PP tem que jogar o melhor futebol dele, integrado, determinado, atento, concentrado e tudo mais. Mas é humano, é um ser humano. Ele não foi vendido na janela anterior. É provável que haja um acordo, uma promessa, um sinal do presidente Romildo para o PP e seu empresário de que na janela seguinte haveria a liberação, claro que não de graça, e aí nós entramos no preço possível. 15 milhões de euros à vista para o Grêmio, mais 20% de direitos federativos ficando com o Grêmio, eu acredito que o Grêmio faz o negócio para não ter um PP contrariado dentro do clube. Eu acho que a gente tem que pegar, né? Oi, Leonardo, acho que a gente tem que pegar como base aí os negócios anteriores, né? O Everton, por exemplo, que foi vendido na última janela, ele foi ali por 20, 21 milhões de euros, né? Isso. E com convocação de seleção brasileira, principal, jogou Copa América, foi destaque na Copa América. Então, naturalmente, o PP, talvez o valor de mercado dele seja um pouco inferior, né? Eu acho que é preço de partida só, Gabardo. Que é preço de partida só, né? Porque tentar vender o PP nos mesmos valores, ou num cenário parecido ao do Everton, por tudo que a gente já viu que o Everton fez, eu acho que é mais uma tentativa do Grêmio, claro. O Grêmio está bem financeiramente, faz um ponto de partida alto. Mas acho difícil o Grêmio conseguir vender por esse valor. Leonardo. Mas eu acho, Gabardo, que é um valor razoável. O PP teve uma trajetória de seleção olímpica. A questão toda é que o Everton tinha, além da amostragem da seleção, o Everton tinha uma amostragem maior como titular. O PP, como titular, a amostragem dele é de 6 meses, né? Não mais do que isso. Eu acho que 20 milhões é um valor que, se o Grêmio pegar, é de estourar foguete. É um valor a ser comemorado. 15 milhões com 20%, uma perspectiva de daqui a pouco o PP emplacar e buscar um outro mercado dentro da Europa, também é um bom negócio. O grande X dessa equação é que o Grêmio tem pressa e o PP também, pela questão da idade. E isso acaba baixando o valor, embora o PP tenha qualidade, a gente sabe disso, mas o fato dele se aproximar dos 24 anos, e agora em fevereiro,
isso tira muito do valor de mercado do jogador no que diz respeito a ser absorvido lá na Europa. Sim. Eu fiz uma varredura aqui pelas datas de encerramento de janelas dos principais mercados europeus, que é o período de inscrição dos jogadores em cada liga, né? Espanha até 1º de fevereiro, Inglaterra até 1º de fevereiro, Alemanha até 1º de fevereiro, França até 1º de fevereiro, Portugal até o dia 4 de fevereiro. Neste caso, o PP poderia jogar a primeira partida da final da Copa do Brasil. E Rússia até o dia 25 de fevereiro. Lá se especulou que o Zenit de São Petersburgo poderia fazer uma proposta, né? Mas ao que tudo indica, o Porto é o provável destino, é do PP pelo que está se comentando. Então, em Portugal vai até o dia 4 de fevereiro, o período de inscrição de jogadores. Ele poderia, teoricamente, teria condições de jogar na primeira partida da final da Copa do Brasil no dia 13 de fevereiro e o jogo da volta no dia 10 de fevereiro. Isso, lembrando que se o Palmeiras for campeão da Libertadores, tem que ir para o Campeonato Mundial da FIFA. Vai ser em fevereiro no Catar. Deixa eu te fazer uma lembrança, Eduardo. Vai ser a final da Copa do Brasil, Maurício. Uma lembrança que é mais o Guerrinha vai ter mais lembrança disso, porque eu e o Guerrinha temos mais proximidade de idade para falar do que eu vou falar agora. 1980, José Asmus vende Paulo Roberto Falcão para Roma dentro da decisão do título da Libertadores, contra o Nacional de Montevidéu. O Falcão foi o primeiro brasileiro a sair naqueles termos. Os preços hoje seriam risíveis. Ele saiu por menos de 4 milhões de dólares à época, que era o que dava para fazer. Ele tinha sido o melhor jogador do Brasileirão do tricampeonato do Inter em 79. O Falcão, vendido dentro da decisão da Libertadores, jogou, suou, correu, deu carrinho, tomou pontapé, botou a canela a risco nos 2 jogos, especialmente no de lá. Porque no de lá o Internacional conseguiu jogar melhor do que de Porto Alegre. Aqui foi um 0-0 amarrado, o Nacional do Morrica acabou, botou marcação individual no Falcão e o Internacional não conseguiu jogar. Lá, o Inter teve chance, tomou 1-0, mas poderia ter empatado, vencido. E o Falcão jogou desesperadamente com seu profissionalismo, com seu amor ao futebol, ao clube, enfim. Então não seria a primeira vez, e duvido que um jogador como o PP dissesse, não estou com cabeça para jogar a primeira da decisão da Copa do Brasil, porque eu já estou vendido. Muito pelo contrário, jogaria a morir pela gratidão, pelo fato de que a sua carreira ia dar um outro salto. Então não seria esse o problema, viu? Acho que recentemente, isso aconteceu. Recentemente o Everton fez isso, né? O Everton jogou um Grenal. A gente discutia se ele tinha que jogar. Lembro, claro, Léo. A gente discutia se a gente seguramente, se for indo para trás, esse exemplo do Falcão é muito emblemático mesmo, pelo tamanho do Falcão e porque era uma novidade. Nunca tinha acontecido uma situação assim, né? Você jogar tendo sido vendido por um valor que à época era tão alto, assim, 4 milhões de dólares. Imagina, tinha o homem de 6 milhões de dólares, que era o Cyborg, o Falcão foi vendido a 4. Parecia uma coisa maluca. Eu lembro que tinha aquela discussão se o Everton ia jogar ou não o Grenal, se ele tinha que jogar, se estava com a cabeça aqui ou lá, e o Everton jogou o Grenal, fez a sua vida, ajudou o Grêmio a ser campeão gaúcho. Esse problema eu não acho que não vai existir. O que eu percebo, Maurício, estava te ouvindo atentamente do Esportes ao meio-dia, é que assim, o PP ele não está forçando a barra para sair, não, porque não é nem do perfil dele, ele é um cara super de grupo, é um guri do bem, o PP. Mas a gente percebe que ele está assim com a carreira, pensando na carreira dele mais para frente, né? O empresário dele posta, ele faz aquela brincadeira, tô aqui no Salgado Filho, pode ser o último jogo. Ele está com essa ideia de que ele tem que dar o passo adiante na carreira dele, e isso eu acho que pode ser muito decisivo. Olha, Zebra, estou com a imagem aqui no jogo do Cudê, do Celta de Vigo, pela Copa do Rei, lá na maravilhosa ilha de Ibiza, na Espanha, que aliás eu não conheço, eu conheço por foto, né? Mas se Deus quiser, um dia eu vou conhecer. Estádiozinho bem pequenininho, Ibiza, que sei lá que divisão que tá o Ibiza, deve estar na 3ª, 4ª divisão da Espanha. Gol do Ibiza, tá ganhando no Celta de Vigo no Cudê, Copa do Rei, 1-0 com 12 minutos do primeiro tempo. E com torcida. O Cudê se complicando, hein? E com torcida. Gabardo não conhece a ilha de Ibiza, Maurício, mas comandava um outro Ibiza que tinha por aqui. Um na beira do mar, ele era imbatível. Era na praia gaúcha, também. Né? Isso uns 20 anos atrás. Mas tinha, né? Tinha. 25, empurra pra mais pra frente. 25, 26, não, mas pior que é mesmo. Pior que era a década de 90. Não, eu acredito, pô. Eu assino lá em Atlântida. Muito fiz show lá, Gabardo.
Pô, então a gente deve ter se encontrado, Malenotti como estrela. Ah, com certeza, com certeza. Como um jovem adolescente, né? Umas incursões noturnas pelo litoral. Se você se lembra, eu não conseguia frequentar, Gabardo. Eu não conseguia frequentar porque eu era muito novo e só entrava com mais de 18. Que ano era isso? Que ano era isso, Eduardo, que você fazia esse estrago todo? Década de 90 eu estava casado, não ia. Homem sério. Estrago ele parou de fazer dos anos 2000 também. Estrago ele parou de fazer faz pouco tempo. Mas o fato é que o Cudê está perdendo com o Celta para o pequeno Ibiza, pela Copa do Rei. Bom, pessoal, a decisão do D'Alessandro Guerrinha. O D'Alessandro vai jogar no Nacional de Montevidéu, um tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, um clube muito tradicional. É verdade que o futebol uruguaio já há algum tempo enfrenta dificuldades em relação a bons resultados, especialmente na Copa Libertadores da América. Mas é um clube gigante, né? Futebol mundial, nacional. É o novo clube do D'Alessandro. O que lhe pareceu a decisão dele, Guerrinha? Eu acho que foi mais uma coisa assim para seguir no mercado, entendeu? Porque o Nacional paga o quê? Paga muito menos do que se imagina um clube argentino, por exemplo, né? Não é dinheiro. Aí escolheu aonde? Uruguai, que fica entre a Argentina e o Brasil. Eu não sei se ele vai levar a família para lá. Pelo que eu fiquei sabendo, Guerrinha, a família inclusive vai ficar em Porto Alegre, pela adaptação da rotina familiar na escola. Enfim, aí fica muito... aí tem possibilidade de se ver toda hora, né? Ele fica muito próximo dos dois lugares, né? Do pai e da mãe da Argentina, e da esposa, dos filhos em Porto Alegre. E vai fazer o que gosta, né? E já está praticamente, o Nacional é presença certa na Libertadores, né? Já está garantido. Então é vitrine também. É para fechar o ciclo, fechar mais um ano. Eu acho que a escolha foi boa. E não foi por grana, né? Porque o Nacional não tem bala na agulha para andar perto do que ele ganhava no Internacional. Ô Guerrinha, eu tenho certeza, e não, aí não é uma informação, é uma leitura que eu faço, né? E até escrevi sobre isso hoje. Eu tenho certeza de que aquela temporada 16 do D'Alessandro no River, com o Gallardo, o D'Alessandro ele é de uma geração seguinte à do Gallardo. Eles chegaram a jogar junto um pequeno período no River. Aí depois o Gallardo foi para a França, e o D'Alessandro até foi substituto do Gallardo. Eu tenho certeza que aquela temporada 16 foi meio que o start para o D'Alessandro encaminhar o seu pós-carreira como jogador. Porque quem fez o Gallardo lá em 2010? O Gallardo, ele vai para o Nacional, ele sai do River, vai para o Nacional com 34 anos e faz uma temporada no Nacional com uma lesão séria no joelho. Ele até pensou em parar, mas foi convencido a ficar. Ele ajuda o Nacional a ganhar o Campeonato Uruguaio. 17 dias depois, e na véspera da final do Campeonato Uruguaio, ele anuncia a aposentadoria. 17 dias depois, o Nacional bate na porta dele em Buenos Aires, ó, te queremos como técnico. E ali ele começa a trajetória dele como técnico. Inclusive no primeiro ano ele ganha um dos torneios lá do Uruguai, não sei se é o Clausura ou a Apertura, e ganha o Campeonato Uruguaio. E aí depois ele chega no River, 2 anos depois. Eu tenho certeza de que o D'Alessandro meio que se espelha nessa trajetória do Gallardo, porque ele vai para um clube grande, é um clube que vai proporcionar para ele daqui a pouco a oportunidade dele fazer essa virada, de assumir como técnico ou algum outro cargo. E tem uma questão que é decisiva, duas na verdade. Uma é que o diretor técnico do Nacional, ou o auxiliar técnico, a partir desse janeiro, é o Álvaro Recoba, que inclusive era figura frequente nos lances de craque. São muito amigos, ele e o D'Alessandro. E o Bergessio jogou com o D'Alessandro no São Lourenço. O D'Alessandro jogou 6 meses no São Lourenço antes de vir para o Inter. E já há informação do Uruguai de que o D'Alessandro pensa em fazer o último ano nacional e ele e o Bergessio, que são contemporâneos, formarem uma dupla e formarem uma comissão técnica para depois de largar o futebol. E parece que o Gallardo tem muita influência nessa trajetória do D'Alessandro. Eu consigo ver o D'Alessandro muito mais, Eduardo, como um engravatado dirigente, executivo, lidando com futebol, com decisões estratégicas, do que como treinador de futebol. E tem a impressão que ele vai fazer isso no Inter em algum momento, mas a carreira dele me parece menos casa-mata e mais gabinete. É uma impressão que eu tenho, não é informação também, em cima da carreira dele. Né? Ele só será um homem de campo se mudar radicalmente o que ele imaginava. Eu acho também que ele vai ser um executivo. E, de repente, eu não descarto até uma possibilidade de, no futuro, ele vir a concorrer à presidência do Internacional. Eu não vejo o D'Alessandro como treinador, como homem do campo. Não vejo ele aí, não.
entendeu? Eu vejo ele fora das 4 linhas, com o conhecimento que tem, com o mercado cheio de amigos que ele fez, ele trabalhar com mais sucesso neste sentido. E acho que ele pensa assim. Eu acho que ele não pensa em ser um treinador, ser um diretor executivo, acho que não. A última entrevista que ele deu, quando surgiu a notícia no Gaúcha Mais, ontem à tarde, é que o D'Alessandro estava oficialmente no Nacional, imediatamente veio a ideia, né, da ideia do Galhardo, né, porque é muito assim, é muito reto isso, além dos dois serem muito amigos, é a trajetória que o Galhardo fez. Agora, eu acho que tem uma diferença que vai nessa levada do Maurício e do Guerrinha. Na última entrevista que o D'Alessandro deu para um veículo de comunicação, que foi para o Sport TV, eu tive a oportunidade de participar e eu perguntei a ele, técnico, o que vai ser o futuro? Se imaginava que ele fosse assim, talvez até um pouco óbvio ele ser treinador, porque ele tem a licença, ou começou a tirar a licença lá na AFA. Mas ele enfatizou que não. Ele disse, olha, eu não me decidi ainda. Eu não sei se eu vou ser treinador. Isso eu vou ver mais lá adiante. Posso sim fazer um cargo de gerência, que é um cargo, inclusive, que o Inter está abrindo agora, né? De gerência técnica, quer dizer, esse meio campo, essa interface entre o gabinete e o campo. E outra diferença do D'Alessandro com o Galhardo é que o Galhardo tinha uma relação muito forte com o River, né? E aí logo depois ele vai para o River e faz aquela trajetória dele. O D'Alessandro tem uma relação forte com 2 clubes, com o River e com o Internacional. Então, o Barcelos tem 3 anos de mandato, né, o Guerrinho? Por que o D'Alessandro não pode daqui a pouco voltar ali adiante e ser um gerente do Inter? Pode, por que não? No ano que vem, no outro ano, enfim. Sim. Agora, vocês falaram no Galhardo, nessa relação que se faz, né? Da passagem do final da carreira do Galhardo no encerramento pelo Nacional, depois ele assumiu como técnico do Nacional e foi para o River Plate. Aliás, como técnico só trabalhou nestes 2 clubes, Nacional e River Plate. Teve um intervalo, Gabardo, de 2 anos entre o Nacional e o River, né? E no Nacional, o Galhardo, que é multicampeão continental, ganhou Sul-Americana, ganhou Libertadores, ele só tem um título nacional na carreira, que é o título uruguaio. Mas, Léo, que senhor treinador que é Marcelo Galhardo, né? Que currículo que esse profissional tem. Bom, primeiro como jogador, no River, no Mônaco, no Paris Saint-Germain, ganhou Libertadores como jogador pelo River, jogou 2 Copas do Mundo pela seleção da Argentina. E aí, como técnico, já tem 2 títulos de Libertadores no currículo. E aí, por curiosidade, eu fui olhar a idade. O Galhardo só tem 44 anos de idade. Olha tudo o que ele tem pela frente como técnico de futebol ainda. Que baita profissional que é o Marcelo Galhardo, né? O projeto dele no River, e ele assume no River no lugar do Ramon Dias, olha só. 2015, 2014, eu acho, né? 2014? Eu acho que final de 2014. 14, porque eu tô pegando aqui. 15 ele é campeão. 15 ele é campeão da Libertadores. Ele assume no lugar do Ramon Dias e aí ele já ganha, se não me engano, ele ganha a Copa Sul-Americana no primeiro ano, e era um River, pouco tempo atrás, tinha passado pelo calvário da segunda divisão. Mas ele assume o River e a renovação dele, a última, é a partir de um projeto de reconstrução da base do River. Porque o River sempre foi muito forte na base, sempre formou muitos jogadores, né? E tinha como grande figura o Delém, o brasileiro que se radicou na Argentina, em Buenos Aires, e era o grande cara da base do River. E aí, com a perda do Delém, o River meio que não se perde nessa trajetória de formação, ele perde esse selo de clube formador. E o Galhardo renova o contrato com o River por um longo período, com o intuito de fazer não só a gestão do time principal, mas também promover uma revolução na base. E no ano passado, eu não sei se, eu acho que o Gabardo estava junto, o Inter treinou nesse CT do River em Ezeiza, eu me lembro de ter acompanhado, era um descampado ali perto do aeroporto, tinha um prédio, né, onde ficavam vestiários e administração, e campos. Era um lugar muito frio, porque eu lembro que eu estive lá, era no inverno, um lugar totalmente aberto. E o River construiu um CT, olha, de ponta, isso já é parte do trabalho do Galhardo. E o River está começando a formar, já está começando a botar jogadores da base no time principal. Eu até citei ontem o Girotti, que foi goleador aqui da Copa Ipiranga, foi um dos craques da Copa Ipiranga, que já está jogando e tem gol no Superclássico, é um senhor centroavante. Tem o Álvares, né? Tem o Ferreira, tem jogadores jovens surgindo que o Galhardo já está lançando. Sabe, o Gabardo, tu falou agora na idade do Galhardo,
Eu tava lembrando, ele tem 44, não é isso que falasse? 44, né? Só 44 anos. E aí eu lembrei, no Museu do River, lá no Monumental de Nunes, que aliás é belíssimo, ele é separado por décadas, e ele é uma experiência, assim, de visual e sonora, é muito legal, assim, ele divide por décadas a história da Argentina e do River, lá no Monumental de Nunes. E já tem um espaço Galhardo no museu, olha isso, cara, agora me dei conta disso, quando tu falou. Quase uma estátua, né? Ele tem 44 anos, e museu a gente lembra de quem já morreu, enfim. Ele com 44 anos, ele tem um espaço Galhardo, inclusive com manequins, com a roupa que ele usou no primeiro título da Libertadores. Pô, o cara, tu imagina quando ele morrer, como é que vai ser? Mas já tem uma estátua, né? Já tem o projeto de uma estátua. Deve ter. Não, já tem projeto de uma estátua no Monumental de Nunes para ele. Eu não sei se ela até estou vendo aqui se ela foi inaugurada, mas a previsão era de que fosse inaugurada, mas já tinha o projeto de uma estátua para ele. O grande mérito dele, o grande mérito do Galhardo hoje, Eduardo, você vai chamar o intervalo agora? Não, tem um tempinho, 1h24, então tá. Tem mais uns 5 minutinhos. Eu ia falar o seguinte, Maurício, eu sei que você vai falar sobre o Galhardo também, quando ele sair um dia, ele vai sair do River Plate. O caminho natural dele, é claro que poderia se pensar em seleção argentina, mas eu acho que o caminho natural vai ser um grande clube europeu, ele não vai nem para clube médio. A trajetória do Simeone, né? Reproduzir de alguma forma a trajetória do Simeone, mas o mérito do Galhardo de hoje, já que ele não tem um time tão vistoso como já teve, não é um time brucutu, não é um time que joga mal futebol, mas o futebol dele hoje é menos vistoso do que já foi recentemente. O grande mérito do Galhardo é o seu estado camaleão. Ele consegue, a proposta dele prioritária é tomar conta do jogo, é ter a bola, atacar, marcar alto, tudo isso que a gente conhece do contemporâneo. Mas se isso não for possível por qualquer razão, o time dele não fica desazado, o time dele não fica, meu Deus, eu só sei jogar desse jeito. Ele tem uma equipe que consegue se adaptar muito à necessidade do jogo. E hoje, se o futebol não é tão vistoso, ele consegue jogar o futebol necessário. E é por isso que eu tenho o River Plate na conta do principal candidato a título da Libertadores desse ano. E Maurício, antes do Quique Setien assumir o Barcelona, o Galhardo? O Galhardo foi indicado pelo Guardiola, cara, para assumir o Barcelona. O Guardiola, se o técnico pro Barcelona está na Argentina, é um técnico que se reinventa e que monta um grande time a cada semestre. Eu contrataria o Galhardo para assumir o Barcelona. E o Barcelona acabou contratando o Quique Setien. Bom, hoje tem River Plate Palmeiras, o semifinal da Libertadores, o jogo é no estádio do Independiente, o River está aproveitando para reformar o Monumental de Nunes, durante este período sem público nos jogos. Me parece, não sei se vocês concordam, que essa é a grande semifinal. Claro que em termos de peso de camisa, os 4 clubes são muito fortes, Santos, Boca, River e Palmeiras. Mas em termos de qualidade de time, eu acho que essa semifinal entre River Plate e Palmeiras está aí o grande jogo. Está aí o grande jogo. Sim. Certamente. É mais parelho, né? Hoje o Guerrinha começou o comentário, eu peguei uma vírgula do Guerrinha, que o Guerrinha achou que estava discordando de mim sobre Boca e Santos, de que é um jogo menos difícil para o Boca, e eu fiz questão de fechar o acordo com o Guerra, porque o grande jogo, em termos de paridade de forças, acontece hoje à noite, e na semana que vem, entre River e Palmeiras. O Boca Juniors com o Santos, a menos que o Santos consiga repetir o cardápio exatamente como fez contra o Grêmio, o Boca classifica sobre o Santos. O River vai ter mais dificuldade pela qualidade do Palmeiras. Caiu a casa do Tchatcho, viu? 2-0 pro Ibiza com 26 minutos de jogo. Será que ele não está com time reserva? De repente está valorizando o Campeonato Espanhol, sei lá. Que puxa a vida. Grupo curto. Eu não sei nem qual é a divisão. Tá com um grupo curto, né, Marianotti? Eu não sei nem qual é a divisão do Ibiza, mas acho que é a terceira ou quarta divisão da Espanha. E há pouco fechou a imagem do Tchatcho. Esse Fernandão é comum. Europeu, e ele não tá nem de. Ele tá com um casacão, mas tá sem o cachecol, viu, Marianotti? É roupa de praia. Ele tá sem o Nolito. Ele tá sem o Nolito e o Iago Aspas. O Iago Aspas, que é o grande nome do time, o cara que dá mais assistência, o goleador. E o Nolito, o atacante, os dois tiveram lesões musculares e é coisa assim, para 20, 30 dias de parada. Grupo curto, viu? Já não tá conseguindo ganhar do glorioso Ibiza. Grupo curto. Glorioso Ibiza. 3-0. Rapaz, 3-0. Tem que entrar o Musto imediatamente. A propósito, Maurício, sabe que eu fui dar uma pesquisada para ver qual vai ser o futuro do Musto, né? O Inter devolveu o Musto pro Huesca
que está na briga contra o rebaixamento do Campeonato Espanhol. E o Huesca não vai ficar com o Musto, ele tem contrato até metade do ano lá. E existe a possibilidade dele jogar no Rosário Central, onde ele já jogou, né? E, inclusive com o Cudê, onde até talvez tenha sido o melhor momento da carreira dele. Bom, 1h29, nós vamos para o primeiro intervalo do Sala de Redação. Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Safari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Suco de uva integral. Aurora, além de delicioso, faz bem. Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Depois do intervalo, vamos falar sobre os jogos de quarta e quinta da dupla Grenal, Grêmio Bahia e Ceará Inter. Estude na FMP, a melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul, que está há 18 meses sem reajuste. Selo OAB recomenda, 5 estrelas no Guia do Estudante do Estadão e sistema bimodal em que o aluno escolhe estudar de casa ou presencial. Inscrições para transferência e ingresso de diplomados no site fmp.edu.br. FMP, Direito para a Vida. Quer economia ao abastecer? A escolha certa é a nova gasolina Dura Mais dos postos Rodóio. Economize até 10% no consumo de combustível e ainda reduzem até 50% a poluição. Com a Dura Mais, é mais economia e menos manutenção para o seu veículo. A escolha é sua. Escolha Dura Mais. Encontre um posto Rodóio ou Megapetro mais perto de você. Acesse rodóio.com.br. Que um carinho possa dispensar. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Judite, o próximo! Doutor, já tentei de tudo. Mata mosca, vinagre com cravo, até com a minha própria mão. Ficam esfregando aquelas patinhas e tramando um plano maligno para nos atacar. Minha querida, a gente também tramou para elas. Aqui, ó, um aparelhinho de tomada da Gimo para repelir. E para eliminá-las na hora H, um Gimo multi-inseticida aerosol. Judite, o próximo. Informar, debater e ajudar a apontar soluções. Acreditamos que o jornalismo não deve apenas apontar os problemas, mas também ouvir, discutir e propor diferentes visões e reflexões que contribuam para encontrar saídas para a crise. Isso sempre esteve no nosso DNA, mas nesse momento extraordinário é nosso papel dar ainda mais luz e importância para tudo que possa ajudar a apresentar e propagar soluções. Gaúcha, a fonte da informação. 1h32, de volta com Sala de Redação. Gimo, linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. E suco de uva integral Aurora, além de delicioso, faz bem. Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. A hora certa é de Schwalm. Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. FIDA, sólida por natureza. Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP. Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br. Bom, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui na tabela.
Amanhã, 7h15 da noite, na Arena, tem Grêmio e Bahia. É a volta do Grêmio ao Campeonato Brasileiro, depois da classificação para a final da Copa do Brasil. O Grêmio é quinto colocado, tem 45 pontos, um jogo a menos. Na comparação com o Inter, com o Atlético Mineiro, com o São Paulo, se ganhar pode entrar no G4. E o Bahia tem 28 pontos, é pontuação de rebaixamento, né? O Vasco também tem 28, está na zona do rebaixamento e tem um jogo a menos do que o Vasco tem um jogo a menos do que o Bahia. Então o Bahia pode, nesta rodada, se perder para o Grêmio, entrar na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E esse jogo, pessoal, e aí? É daquele jogo que perder ponto é proibido se a sua intenção é vaga direta de G4, né? E você pode ampliar isso para o jogo do final de semana. O Grêmio enfrentando o Fortaleza no final de semana, que ainda estará sem 10 jogadores, porque os coronados recentes, aqueles que foram apontados no exame recente, eles ficam fora do jogo da quarta e ficam fora do jogo do final de semana. Então o Fortaleza, que já é um time que luta na parte baixa da tabela desde a saída do Ceni, ele terá 10 jogadores a menos por causa do coronavírus. E o jogo contra o Bahia amanhã, que é em casa, e o outro contra o Fortaleza, são os jogos ganháveis do Grêmio para apontar G4 definitivamente. E não há nenhuma razão para que o Grêmio não tenha todos os titulares disponíveis, à exceção daqueles que não possam jogar mesmo, né? À beira de uma lesão muscular, já estejam com uma lesão de qualquer natureza, mas o Grêmio não pode perder ponto para o Bahia na intenção de G4 e até não pode perder para o Fortaleza sábado na intenção de G4. É, sem dúvida. Grêmio e Bahia é o jogo para o Grêmio tentar entrar no G4 e depois, como disse o Maurício, né, confirmar no final de semana com o jogo contra o Fortaleza para tentar se aproximar do primeiro, do segundo colocado. Vendo assim a projeção de escalação do Grêmio, talvez só não jogue o Jeromel, né, está voltando de um problema muscular, o Vitor Ferraz, que teve, mais uma vez, deixou a partida contra o São Paulo, sentindo uma dor na perna. O David Braz está voltando de lesão também. Além disso, acho que tem que ter um cuidado com o Diego Souza. Vamos ver se ele vai jogar ou se vai jogar o Diego Turim. Mas no mais é time titular, né? O Grêmio vai com o que tem de melhor para tentar uma vitória nessa partida. Aliás, durante o mês de janeiro, eu acho que o Grêmio vai com o time titular em todos os jogos, claro, até a partida do dia 31 contra o Coritiba, que é o último jogo antes da primeira decisão contra o Palmeiras. E tem que ser, né? Agora dá para administrar bem com o time titular, né, Diogo? O Grêmio tem que se preparar, né? A melhor preparação é jogando. Né? Jogando, recuperando os jogadores, tendo tempo de descanso, né? E se não consegue ganhar a Copa do Brasil, bom, aí precisa do calendário de grife pelo Campeonato Brasileiro. Mas me parece que o debate desse janeiro aí, do Grêmio, em termos de escalação, projetando lá a final da Copa do Brasil, é saber se o Lucas Silva é uma ideia do Renato para sempre, ou se foi uma ideia estratégica do Renato em relação ao adversário, em relação ao São Paulo, que propõe jogo, enfim, 2 linhas de 4, fechadinho ali, né, uma próxima da outra para marcar o meio-campo adversário. O jogo com o Bahia não vai ter esse cenário, né? E aí, se mantém Lucas Silva, eu acho que o Lucas Silva não virou titular absoluto do Grêmio, e sim titular em função do adversário São Paulo. Mas eu acho que é o debate do Grêmio, né? Porque o Lucas Silva jogou tão bem contra o São Paulo que se abriu essa possibilidade, né, dele ser volante sempre ao lado do Matheus Henrique. Eu gosto, Diogo, mais do Darlan do que do Lucas Silva como jogador de futebol, mesmo na primeira posição, por conceito, assim, essencialmente. Mas eu não gosto de brigar com o que daqui a pouco me diz a realidade recente. E neste caso, o que o Lucas Silva acabou de fazer com o melhor em campo contra o São Paulo, não é que ele fique sem função contra o Bahia. Ele pode jogar contra o Bahia de titular porque veio bem da semana passada, liberando mais a movimentação, por exemplo, do Jean-Pierre, que está longe de ser um bom marcador. E o Jean-Pierre voltando do seu terceiro episódio muscular em um ano, o Jean-Pierre ainda precisa de uma sustentação de gente que corra por ele na hora de marcar. O Lucas Silva, nesse sentido, guardado à frente dos zagueiros, ele não é um brucutu, ele não é um mau passador, tem um chute bom de média distância. Nesse momento, respeitando o mérito do que ele fez na semana passada, eu acredito que se o Renato mantiver o Lucas Silva, não estará fazendo nada de errado. Mas eu, particularmente, na essência, gosto mais de um volante à la Darlan. É que inverte o eixo do jogo, né, Maurício? Contra o São Paulo, o Grêmio não quis a bola. E aí tu precisava de um jogador de mais vigor físico, de mais poder de marcação, ou com mais posicionamento. Contra o Bahia, se colocares o Lucas Silva, embora ele tenha uma chegada à frente, ele dá algumas invertidas de bola,
por vezes até arrisca alguns chutes de fora da área, imaginava-se que mais, porque essa era uma virtude dele no Cruzeiro, inclusive o levou ao Real Madrid aquela temporada, mas o Lucas Silva, se tu tem que propor jogo, ocupar o campo do adversário, o Lucas Silva vai se tornar um jogador menor, né, nessa proposta de jogo. O Grêmio precisa de alguém que costure o jogo, que leve à frente, porque possivelmente esse Bahia vai vir muito fechado, vai jogar num contra-ataque, numa saída rápida do Rossi ou do Cleison, que são os jogadores de velocidade, ou do próprio Ramírez, né, que é a grande novidade do Bahia, o colombiano, a única contratação do Bahia que deu certo nessa temporada. Eu não sei se é necessário ter o Lucas Silva num jogo em que vai ter a bola, sei lá, 70% do tempo. Sim. Bom, tem uma outra situação que é a volta do Maicon. Talvez, pelo que eu tenho de informação, não vai demorar tanto para ele ficar à disposição novamente do Renato. Claro que o que tem acontecido é o Maicon voltar e logo depois sentir novamente um problema muscular, e aí o caminho fica aberto para o Darlan ou para o Lucas Silva. Mas o fato é que se o Maicon tiver condições de voltar nos próximos jogos, e especialmente na final da Copa do Brasil, esta é uma situação que precisa ser avaliada com muita calma pela importância, primeiro pela qualidade que ele tem, depois pela importância que ele tem para o grupo. Né? Eu acho que o Maicon, em condições normais, se ele tiver condições de jogar a final da Copa do Brasil, é ele, né? Se não for meio Maicon, né, Eduardo? Porque o Renato recente, ele se rende ao pragmatismo por uma questão de necessidade. Depois do que aconteceu contra o Santos, ele classifica contra o São Paulo de um jeito que não é o jeito original do Renato. E aí o Renato se autoriza, inclusive, elogiar o fato de o time dele ter tido menos posse de bola do adversário, embora ele goste no conceito de ter a bola mais que o adversário. Aí ele fez aquele negócio de, é bom pra mim, eu vou capitalizar. Direito dele, vida que segue. Mas a parte do Maicon, depois desse pragmatismo bem sucedido, é que se for meio Maicon, se for um Maicon que corra o risco de sair aos 30 do primeiro tempo com uma lesão muscular, uma lesão de panturrilha, o Maicon não joga. Ele contra o Santos até jogou, você vai lembrar, né? Ele esteve em campo no primeiro jogo e tal. Mas agora, com esse pragmatismo que classificou o Grêmio contra o São Paulo numa final contra o Palmeiras, eu não tenho certeza da titularidade do Maicon, a menos que os médicos e fisiologistas digam, Renato, é o Maicon mais 100% que já existiu na face da Terra. Essa é uma temporada decisiva para o Maicon no Grêmio. Embora toda a relevância dele, toda a importância dele de liderança. Por quê? Porque o contrato do Maicon acaba no final de 21, né? E ele precisa jogar, ele precisa ter uma sequência boa que ele não vem conseguindo para renovar. A ideia dele até seria de 2 anos, né, de prolongar por mais 2 anos, e o Grêmio teria oferecido 1. Mas, enfim, é uma temporada que eu acho que vai ser crucial para ele. É uma encruzilhada que tem o Maicon em 21 para ver o quanto ainda ele pode prolongar, o quanto ele pode ainda alongar essa carreira dele, e o quanto ele pode convencer o Grêmio de que sim, de que ele é importante, não só dentro do vestiário como uma liderança, mas também no campo, até para ter essa renovação. Claro. Esse detalhe é importante. O Jeromel está já negociando a antecipação do contrato dele, termina no mesmo período do contrato do Maicon, final de 2021, o Jeromel já está tratando de uma antecipação por mais 1 ano, portanto até o final de 2022. O Maicon, pelo menos, não se tem notícia de que exista algum tipo de tratativa para a permanência dele. Os dois têm 35 anos de idade. Aliás, acho que os dois, eles têm que, quando for o momento, eles têm que encerrar a carreira no Grêmio, né? Eu acho que o Jeromel, o Maicon, esses jogadores, sem dúvida nenhuma, eles têm que encerrar a carreira no Grêmio. Não tem por que sair, né? Quando for o momento de parar, que parem no Grêmio. O plano do Jeromel era até 38, né? Eu acho que sim. Eu acho que vai tranquilo. Ele pelo porte físico dele, vai tranquilo, né? Isso. É que nessa proporção, agora termina. Mauro Galvão, o Jeromel, 40, 41, né? E o Jeromel, Gabardo, tem uma questão, isso faz muita diferença na carreira de um atleta. O Jeromel foi para Portugal com 17 anos. E ele volta já com quase 30, ou passando dos 30 para jogar no Grêmio. Ele vem em 2015, né, 2014, são 6 anos. Me ajudem na matemática, com quase 30 anos. Então ele fez quase que metade da carreira dele jogando em Portugal, e geralmente eram clubes que tinham as copas locais. Eu acho que o Jeromel pouco jogou Liga dos Campeões, eu não sei se chegou a jogar, e Liga Europa. Então ele teve calendário de domingo a domingo em boa parte da carreira, e sempre foi um profissional extremo, um cara que sempre soube se cuidar, e isso alonga a carreira do jogador. Isso ajudou muito o Mauro Galvão também.
Mauro Galvão, aqueles 6 anos em que ele atua na Suíça, alonga a carreira dele, né? Claro que tem a colaboração de o jogador ser profissional e saber se cuidar também, né? Sem dúvida. Bom, amanhã tem Grêmio e Bahia na Arena e quinta-feira Ceará e Inter. O jogo do Grêmio amanhã é 7h15. O jogo do Inter na quinta-feira é 7h no Castelão contra o Ceará. Olha, eu tô olhando aqui a tabela, que campanha segura tá fazendo o Ceará. 10º lugar, 36 pontos, 9 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Pegando assim, olhando os primeiros colocados, daqueles clubes tradicionais de presença na Série A, de títulos a todo momento, você pega São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Inter, Grêmio, Palmeiras, Fluminense, Santos, Corinthians, aí o primeiro que vai aparecer é o Ceará, né? Daqueles que teoricamente entraram lutando contra o rebaixamento. É uma campanha muito segura, é que faz o Ceará do técnico Guto Ferreira. Certamente não vai ser um jogo fácil para o Inter, que terá Guerrinha, Yuri Alberto como titular, porque o Thiago Galhardo está suspenso. Quem escala o Yuri Alberto é o cartão amarelo. Né? Pois porque quando ele estava em condições, o Galhardo também, ele sobrava. É um jogo que o Inter também precisa fazer o que o Grêmio tem a obrigação de fazer, pontuar. Por quê? Porque se o Inter nos próximos 3 jogos, e eu estou me referindo a Ceará, Goiás e Fortaleza, os 2 últimos aqui no Beira-Rio, fizer 7 pontos, o Inter muito provavelmente encaminha a vaga na Libertadores. Muito provavelmente. Porque nesse meio tempo, aqueles adversários, por exemplo, o Palmeiras, que está metido na Libertadores, o Grêmio na Copa do Brasil, eles até podem se aproximar, mas muito provavelmente teremos G5. Então, esses 7 pontos são fundamentais. Se fizer 9, praticamente está liquidado o assunto. Mesmo que a tabela do Inter lá na frente seja uma tabela complicada. Flamengo, São Paulo fora, né, Grenal, são jogos duros. Então, o Inter não pode dar chance para o azar agora, nesses 3 próximos jogos. O que chama atenção... São 3 decisões. O que chama atenção, Guerra, nesse Ceará do Guto Ferreira, é que ele está moldado diferente do padrão Guto Ferreira. O Guto sai do Internacional e das críticas que ele recebia reiteradamente, eu fiz essa crítica muitas vezes, era um treinador de um viés muito defensivo e parecia não saber jogar de outra forma. O Guto Ferreira do Ceará não faz tranca-rua, o Guto Ferreira do Ceará não enche o time de marcadores, ele consegue fazer os seus homens de lado, que são muito velozes, marcarem sem a bola, ele fica variando o centroavantão dele, ele tem o Vina, que é o jogador mais importante do seu setor de meio campo, porque arma e consegue chegar na área para fazer gol, a defesa dele é segura porque o time é muito compactado. Eu não estou descrevendo o campeão do mundo nem da Libertadores, eu estou falando para o padrão Ceará, o que ele é capaz de fazer, é um time de 10º lugar na tabela que surpreende. O Ceará, em tese, seria uma equipe para comemorar o título de ficar em 16º. Não, ele está na primeira página, ele ganhou de time grande, ele ganhou de Atlético Mineiro, ele fez muito estrago por aí, costuma fazer valer um fator local com alguma regularidade, não é boiadada para o Internacional lá não. É diferente da visão que se tem a do Goiás. Mas a maioria, o Goiás do Beira-Rio é diferente. A maioria dos treinadores do Internacional de uns anos para cá, eles adotam essa postura de mais defender do que atacar. É postura diretiva. As pessoas que estavam lá davam muito mais valor para primeiro defender e depois atacar. Alguém desconhece as ideias, por exemplo, do Fernando Carvalho? Fernando Carvalho foi um presidente que até muito bem sucedido, diga-se de passagem, que dava essa impressão. Impressão não, dava essa ideia. Primeiro vamos tratar de não tomar o gol, depois nós fizemos o gol. E isto vai para o vestiário. Olha, o homem me contratou para isso, primeiro para não perder, depois para tentar ganhar. Então, muitos treinadores que passaram recentemente pelo Internacional, eles adotaram esta prática. Começa pelo Celso Roth, que era um treinador que cuidava muito da defesa, né? O próprio Guto Ferreira, o Odair era um treinador que cuidava muito da defesa. É ideia de clube, né? E tá certo, deu resultado. Eu penso assim, primeiro se tu defender bem, é menos complicado tu fazer 1-0, né? Sim. Agora tu tomar 3, tem que fazer 4, puxa vida, endurece, não é fácil.
Então, cada cabeça é uma sentença. O problema é quando você equilibra, né, Guerra? Que você tem uma ideia de jogar mais defensivamente do que ofensivamente, você não está cometendo nenhum crime lesa pátria. Não é o futebol que eu mais gosto de ver jogar, mas sobram campeões que foram competentes muito mais pela defesa para depois golear de 1-0. Quando desequilibra e o seu time passa a ser uma espécie de Mogi Mirim com grife, aí não dá para ser. Aí você não vai ser campeão mesmo. Sim. O Marianotti, o Inter vai de novo com... Oi, quem quer falar, o Léo? Oi. Não, o Diogo, só rapidamente, porque o Ceará, ele tem um suporte muito bom da direção. O Jorge Macedo, que é gaúcho aqui, trabalhou no Inter, no Fluminense, ele disse lá no começo do campeonato, olha, pé no chão, queremos nos manter na Série A e se der, pegar uma Sul-Americana. E ele suporta o treinador quando tem crise. O Guto Ferreira já esteve perto da zona do rebaixamento e não foi demitido. O Bahia não fez isso, por exemplo, né? Acabou demitindo o Roger e aí entrou numa ciranda maluca. É verdade. O Marianotti, o Inter vai de novo com o Caio Vidal, com o Prachetes. Está gostando da garotada aí? Eu tô gostando, sim, Gabardo. Eu acho que é justamente aí que reside assim, o grande trunfo que o Internacional tem que explorar em 2021, né? Que é a gurizada e é algo que vem sendo cobrado pelo torcedor mesmo, né? E o Yuri Alberto, por exemplo, agora, se a gente for lembrar, ele é o grande goleador dessa era Abel, né? Ele já são 4 gols, e 4 gols, tirando do Palmeiras, que era o 2-0 mesmo, os outros 3 gols que ele fez foram importantes mesmo, né? Que foi o que deu aquele gostinho de que a gente poderia seguir adiante na Copa do Brasil, porém perdemos nos pênaltis, né? Depois teve o gol, aquele que só ele estava antenado na bobeada dos zagueiros do Botafogo ali, que ele concluiu e foi o gol da vitória mesmo, o gol da virada. Isso, assistência do Kelvin, né? E ele abriu o placar contra o Atlético Mineiro naquele 2-2, que realmente foi um gol muito importante para abrir os trabalhos do jogo ali. E depois, na segunda etapa, o Peglow empatou, enfim. Mas o Yuri Alberto se mostra um atacante eficiente, um atacante de velocidade, um atacante jovem, e se mostra como também uma grande joia a ser lapidada em 2021 pelo Internacional, para que isso possa render, inclusive, uma boa grana aí, porque o caminho de todo jogador jovem promissor no futebol brasileiro é ser negociado logo ali na frente, né? Então, que o Yuri Alberto consiga realmente fazer uma temporada espetacular para nós, e ele está rendendo muito bem mesmo. E o resto da gurizada do Caio Vidal também, né? É um achado do Abelão. Acho que o Prachetes no meio também. Eu acho que essa gurizada vai realmente trazer grandes alegrias para o torcedor colorado esse ano. O Inter teve uma boa notícia da Conmebol, porque todos esses jogadores que a gente está citando aqui, eles seriam convocados para o Sul-Americano Sub-20. Teriam que se apresentar para período de treinos no final de janeiro e ficariam fora todo o mês de fevereiro. Sul-Americano Sub-20, que seria realizado na Colômbia. Maurício seria convocado, Yuri Alberto seria convocado, Prachetes também seria convocado, e o Abel perderia esses jogadores. Como a FIFA decidiu cancelar o Campeonato Mundial Sub-20 e Sub-17, a Conmebol optou por não cancelar, mas adiar o Sul-Americano, que fica para o segundo semestre. Então esses 3 jogadores, especialmente o Prachetes e o Yuri Alberto, eles ficam à disposição do Abel Braga para todas as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Que é uma amanhã tem o jogo, viu, Eduardo? Olha só como é importante defender. Eu estava olhando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro e eu estou pegando os 4 últimos hoje: o Vasco, o Goiás, o Botafogo e o Curitiba. O Vasco fez 26 gols, tomou 39. O Goiás fez 27 gols, tomou 42. O Botafogo fez 25, tomou 39. E o Curitiba fez 21 e tomou 37. Eu sei que a qualidade desses times aqui não é para muito mais do que isso, né? Se a gente pegar um pouquinho mais para cima, o Fortaleza, por exemplo, fez 24 e tomou 25. Né? O Sport fez 23 e tomou 36, por isso que está correndo grande risco. O próprio Bahia, que amanhã vem aqui, fez 33 e tomou 48. Então, quem toma pouco gol,
sempre fica próximo de melhores resultados. O São Paulo, só para nós ir para o outro lado da tabela, fez 47, tomou 22, o mesmo número tomado pelo Grêmio, que fez 35. O Internacional fez 41 e tomou 26. Né? Então, tomar pouco gol é uma receita legal, eu acho que é legal. Desde que tu consiga fazer gol, né? Porque muita gente às vezes entra só para não tomar o gol e esquece de fazer o gol. E aí você chega no desequilíbrio, que é uma figura que eu uso, claro que com exagero, mas que é para tornar claro como o desequilíbrio é que bota as coisas para baixo, seja porque o cara só ataca ou porque o cara só defende. Um time que entre no Brasileirão na primeira rodada e a 38ª, ele tem a defesa menos vazada, porque não sofreu gol. Se ele não fizer gol nenhum, ele empatará todas as partidas em 0-0 e chegará a 38 pontos. Com 38 pontos ele é rebaixado. Porque esse time terá a defesa menos vazada e, ao mesmo tempo, ineficiente, desequilibrado, não ganha de ninguém e cai para a segunda divisão. O desequilíbrio é que é o problema sempre no futebol, já dizia o mago Celso Rotti. Olha, o Luxemburgo disse ontem no Bem Amigos que está empenhado em não tomar gol no Vasco. Primeira providência dele. O Diogo, depois do intervalo na volta, eu ia lançar justamente este assunto aí do Luxemburgo, que acabou de assumir o Vasco. E por lá se comenta também, continua se comentando, e o Luxemburgo ontem foi perguntado, sobre a possibilidade do Paulo Roberto Falcão trabalhar no departamento de futebol do Vasco. Não sei se alguém aí conversou recentemente com eles, tem alguma notícia, mas a gente vai falar isso depois do intervalo e também do grande jogo entre Cuiabá e Juventude, hein? Olha, um confronto direto, se o Juventude tiver um bom resultado hoje, dá um passo importantíssimo para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Claro, seu 2021 conectado com tudo que você ama. Vai construir ou reformar? A Manco Vavin tem soluções completas para toda a obra. Fique ligado, nós já voltamos com Sala de Redação. Reduza sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. São mais de 300 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Fale conosco pelo 519992903 ou nos visite em Sertão Santana. Grupo IESA apresenta novo Nissan Versa, um sedã com o melhor da tecnologia japonesa e desenvolvido sob medida para suas emoções. Venha conhecer o sedã com tudo que você nunca imaginou. Alerta de objetos no banco traseiro, 6 airbags de série, visão 360 graus inteligente e alerta de tráfego cruzado traseiro a partir de R$ 74.500. Desafie seus conceitos e faça um test drive. Acesse iesanissan.com.br e saiba mais. Grupo IESA. Vamos juntos. Perceba o risco. Proteja a vida. Economizar é comprar bem. No ano que passou, superamos muitos obstáculos e chegamos até aqui porque tivemos pessoas especiais ao nosso lado. A Zé Pneus agradece aos seus colaboradores, clientes, fornecedores e amigos por mais um ano juntos. E que ano, hein? Que em 2021 possamos rodar juntos no caminho das conquistas e realizações. Zé Pneus, sua revenda oficial Goodyear. Perceba o risco, proteja a vida. Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado.
Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca. Acesse ofertas.steel.com.br e confira. Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996995218. Bom dia, muito obrigado por nos receber, muito obrigado pela acolhida de sempre. Mensagens chegando pelo WhatsApp da Rádio Gaúcha, tempo seco na maior parte do dia. Foi liberado o trânsito na Avenida Castelo Branco. Nossos votos de um dia tranquilo para você. Gaúcha Hoje, tudo o que você precisa saber para sair de casa bem informado. Das 5 às 8 da manhã, com Antônio Carlos Macedo, aqui na Gaúcha, a fonte da informação. Informação e opinião com dinamismo e agilidade. A situação da dupla Grenal melhorou bastante. Pedro Ernesto Denardim. Dupla Grenal. Os 3 disputam 2 vagas. Desconforto muscular será reavaliado hoje na representação com 5 jogadores mais ofensivos. Futebol nacional e internacional. E informação da BBC. E a sua participação. Esportes ao meio-dia, com Felipe Gamba. Gaúcha, a fonte da informação. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. Brasil confirma a importação de 2 milhões de doses da vacina de Oxford produzidas na Índia. Vendas de veículos novos caem 26% em 2020 e setor tem pior resultado em 4 anos. Inscritos no Enem já podem acessar cartão de confirmação de inscrição para conferir o local das provas. Céu nublado em Porto Alegre, agora faz 29 graus. A instabilidade se espalha pelo estado e atinge grande parte das regiões até o final do dia. A tarde será marcada pelo abafamento e as temperaturas máximas ficam próximas dos 30 graus na maior parte dos municípios. Cremers alerta: os médicos estão prontos para receber você e atender com toda a segurança. Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar comercial em alta é cotado a R$ 5,30. A Bolsa de Valores de São Paulo opera desvalorizada em 0,66%. Trânsito. Trânsito rodando bem agora em Porto Alegre, mas tem um acidente em atendimento. Uma colisão envolvendo um carro e uma viatura da Brigada Militar na Avenida Ipiranga, esquina com a Rua São Manuel, em Porto Alegre. Não há informações sobre feridos graves no acidente, mas os veículos estão na região da Avenida Ipiranga. Atenção ainda para fogo em vegetação na Freeway, entre os quilômetros 88 e 89, em Porto Alegre. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local e há estreitamento de pista no sentido litoral Porto Alegre, na chegada à capital. Na RS 118, trânsito lento em Viamão por conta de obras próximas a 040. Com o trânsito, Eduardo Paganella. Em gaúchazh.com. Donos de imóveis em Porto Alegre têm até hoje para quitar IPTU com desconto máximo. O desconto de 10% no valor do IPTU será concedido aos contribuintes que fizerem a quitação até esta terça-feira em cota única. O calendário do IPTU 2021 também inclui a opção de parcelamento em 10 vezes, sem desconto, começando em 8 de março. As guias de pagamento podem ser acessadas no site prefeitura.poa.br/IPTU. Além do acesso ao documento, o site permite ver como foi calculado o imposto. As guias também são enviadas pelos Correios. Para a Rádio Gaúcha, Leandro Rodrigues. Unidade de saúde no Sarandi fechada há 30 dias deve reabrir na semana que vem. Após uma primeira visita realizada nesta manhã às 4 unidades de saúde fechadas há 30 dias em Porto Alegre, o secretário da Saúde da capital, Mauro Esparta, prevê reabrir ao menos uma delas ainda na semana que vem. A unidade Vila Elizabeth, no bairro Sarandi, na Zona Norte, está com estrutura menos desgastada e a secretaria espera realocar pessoal para abrir a unidade.
Já as unidades Laranjeiras, no Morro Santana, Genor Jarros, no bairro Rubem Berta e Pitinga, na Restinga, também completam nesta terça-feira 30 dias fechadas. Para elas, a Secretaria não tem uma previsão precisa de reabertura. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk. Duas horas e 3 minutos de volta com Sala de Redação. Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Suco de uva integral Aurora. Além de delicioso, faz bem. E Banrisul Digital. Resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Deixa eu dar uma atualizada na temperatura, 28 graus, há pouco aqui no bairro Petrópolis, deu uma pancada de chuva, nesse momento está só nublado o tempo. Bom, há pouco eu falei aqui do assunto do Luxemburgo, assumindo o comando técnico do Vasco, tentando evitar o rebaixamento para a segunda divisão. Neste momento o Vasco está na zona do rebaixamento, mas tem um jogo a menos, então daqui a pouco pode escapar, né? O Luxemburgo ontem participou do programa Bem Amigos, que volta e meia recebe Maurício Saraiva. E o Galvão Que Bueno... bandido esse Eduardo, meu Deus. Mas é verdade, né? O Galvão Bueno uma verdade. Mas o entre vírgulas do Eduardo foi cheio de maldade, talentosa maldade, mas tá bem, eu aceito, Eduardo, vamos embora. Não, é para mostrar que o programa é respeitado, né? Tem moral, tem moral. Tem. O Galvão perguntou ontem pro Luxemburgo sobre a possibilidade do Paulo Roberto Falcão trabalhar no Vasco. O Luxemburgo respondeu da seguinte maneira: o Muricy encaixou no São Paulo numa função que o Falcão poderia encaixar, como diretor técnico. Aquela figura do coordenador técnico que faz a ligação dos jogadores com comissão técnica, com direção. O cara que conhece o futebol e poderia conversar com o técnico, com o Pássaro. O Pássaro é o novo diretor executivo do Vasco que o São Paulo foi buscar no São Paulo. Eu vou estar, o Luxemburgo falou, eu vou estar ao lado do Pássaro como sempre estive. Já falei para ele que é muito jovem, tem muito potencial. Se chegar um diretor técnico, faria um triângulo muito bom. Foi o que disse o Vanderlei Luxemburgo sobre a possibilidade de Paulo Roberto Falcão integrar o departamento de futebol do Vasco junto com o novo diretor executivo Alexandre Pássaro. Alguém chegou a conversar com o Falcão nos últimos dias? Tem alguma informação sobre isso? Vocês acreditam nesta possibilidade? Eu não conversei com ele, mas mandei mensagem agora. Ver se ele responde durante o programa, para saber se tem alguma lógica. O Falcão está decidido a ser treinador, a continuar na trajetória dele como treinador. Ele nunca tirou isso da cabeça dele, né? Mas, enfim, o Falcão é um personagem do futebol brasileiro, né? Do mundo, inclusive, sempre vai ser. Não seria absurdo nenhum o Vasco pensar nisso para o Paulo Roberto Falcão. Mas o foco nele, até que eu saiba, pelo menos das últimas vezes que tive a oportunidade de conversar com ele, é ele não ter abandonado a carreira de treinador. E o duro no Vasco é achar o tesoureiro também. Os caras não recebem, né? Que loucura isso. Né? Eu estava vendo que o Luxemburgo assinou sem salário. Ele terá um prêmio se salvar o Vasco. Quer dizer, é comprar um bilhete de loteria, né? O português o Ricardo Sapinto saiu sem receber. E mais do que não receber, ele ainda ajudou os garotos que ganham pouco. Ele alcançava um dinheiro para contas básicas dos garotos. Ele organizou uma janta numa churrascaria, fez um amigo secreto para tentar unir o grupo. E ele bancando tudo. E ele voltou para Portugal sem receber um tostão do Vasco. O Abel saiu do Vasco sem receber. Mas levou as notas, pelo menos da churrascaria levou, né? Pois é, Guerra, aí é que entra o ponto, né? O Vasco da Gama é um clube... O Vasco da Gama é um clube que se diminuiu. A gente falou de passagem isso tempos atrás. O Vasco da Gama se submeteu ao personalismo de um dirigente que, assim como conquistou com ele títulos importantes, foi devastando a vida política, a saúde política e financeira do Vasco. Chamado Eurico Miranda, já falecido, com todo respeito à família que sente saudades dele, eu estou falando de um dirigente. E ele era um dirigente devastadoramente nocivo
para um ambiente de futebol administrado com modernidade, com seriedade, com sabedoria, com algum tipo de gestão, de curso. E não era assim. Ele fazia tudo empiricamente, ele fazia tudo na base da sua intuição e tanto podia dar certo ser campeão da Libertadores, da Copa João Avelange, da Sul-Americana de virada, como podia também botar o Vasco no rebaixamento, gargantear coisas que ele não poderia cumprir. Este foi o Vasco por muitos anos. O Roberto Dinamite, que foi um ídolo que tentou fazer frente a isso, o Roberto Dinamite é campeão de uma Copa do Brasil, mas depois ele é eliminado no meio de uma Sul-Americana como presidente e o seu último ato de gestão é o Vasco caindo com o Roberto Dinamite. Então tem coisas que o Vasco da Gama passa que ele está pagando preços caríssimos de um tempo passado, mas que ainda estão presentes esses tempos na administração do Vasco. O cara que entrou agora é o médico, se não me engano, né, o Jorge Campelo. Ele atua na área de finanças. Qual é aquele que era médico? É Salgado, né? O médico que está saindo é o Campelo. O Campelo é médico. É o Campelo pelo Salgado. Saiu um médico e entrou um gestor, digamos assim, né? Mas ele está pagando um preço enorme. Ele vai ter que convencer o Falcão, por exemplo, de que o primeiro momento é dureza. Mas passada a dificuldade, o Vasco vai voltar ao seu tamanho de sempre. Tem que ser um projeto sedutor pro Falcão, porque se é para ir lá passar dificuldade e ser chamado de burro, qual é a necessidade do Falcão para isso, né? É que tem uma relação entre os dois. Não ganhar dinheiro para isso, né? E não ganhar dinheiro para isso, Léo. Não, e tem uma relação entre os dois. O Jorge Salgado, ele era diretor de futebol da CBF quando o Falcão foi técnico. E ali eles criaram uma amizade, eles têm uma relação bem próxima. E quando o Salgado assumiu, parte dele até a ideia de ter o Falcão como coordenador técnico. Se a gente for ver nesta terrível situação financeira destes clubes do Rio, né? O Botafogo está passando por tudo que está passando e certamente vai cair mais uma vez para a segunda divisão. O Fluminense está bem na tabela, mas financeiramente também atravessa um período muito delicado. Se a gente pegar o exemplo do Odair Helman, o Odair em dezembro, ele foi para os Emirados Árabes. Sabe quando que ele recebeu o último salário do Fluminense? Ele saiu em dezembro. O último salário que ele recebeu foi em setembro. E 30% do salário de setembro. E de setembro para frente, mais nada. Aí em dezembro ele foi embora para os Emirados Árabes. A gente entende, né? Por que chega a proposta e o cara sai. Pô, imagina só, né? É uma situação terrível que enfrentam estes clubes do Rio de Janeiro. E o Luxemburgo usou as mesmas palavras do Abelão, né? Ele falou assim, não, eu fui convocado pelo Vasco para treinar agora na reta final do Brasileiro. E usou a mesma expressão que o Abel usou quando veio treinar o Internacional. E o Luxemburgo viveu o grande momento recente dele no Vasco. Mas para ter uma ideia de quanto ferve o caldeirão político do Vasco, a última eleição, ela foi presencial e acabou sendo suspensa por uma liminar na Justiça no dia 7 de novembro. Aí fizeram uma eleição online no dia 14. E aí foi parar na Justiça, porque um candidato queria que valesse a presencial e ele acabou não concorrendo na online e parou no STJ. A decisão veio do STJ, que devolveu para o Tribunal de Justiça do Rio, que por 2-1 não, vale a eleição online, não tinha como fazer uma eleição presencial. O Vasco teve 2 eleições e elas foram parar na Justiça para definir o presidente. Não tem como o clube estar pacificado ou dar um passo adiante num ambiente desses. Sim. Bom, hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro, 7h15 da noite, em Campinas tem Guarani e Ponte Preta. Olha o clássico de Campinas, o Guarani é 6º colocado com 47, a Ponte Preta é 7ª colocada com 46 pontos. Por uma questão matemática, os dois ainda têm possibilidade. Mas é um confronto direto. Quem perder está de férias. É isso aí, Guerreiro. Quem perder está de férias. Tá de férias. Vai só cumprir tabela, porque aí não tem mais chance nenhuma, né? E às 9h30, na Arena Pantanal, estádio de Copa do Mundo, tem Cuiabá e Juventude. Juventude, 3º colocado com 52, Cuiabá, 5º colocado com 51. Né? Juventude, 52, CSA, que é 4º, 51. E o Cuiabá, que é o 5º colocado com 51 também. Confronto direto, baita jogo. Até deixa eu olhar contra quem que o CSA vai jogar nessa rodada. É contra o Figueirense na sexta-feira em Florianópolis. Figueirense que está lutando contra o rebaixamento. Olha, hoje é um jogo fundamental para o Juventude, hein, Guerrinha? O Juventude, ele não pode perder esse jogo. Porque o Juventude tem uma tabela pela frente que é muito complicada também. Ele vai ter que enfrentar o Brasil de Pelotas, e nós sabemos que o Brasil é uma pedra no sapato do Juventude. Ele ganhou, inclusive, no turno lá em Caxias.
o Juventude pega o Cruzeiro. Ah, mas o Cruzeiro não vai se classificar, não tem mais nada para fazer, mas é o Cruzeiro. É o Cruzeiro. Então, o Juventude ganhando o jogo hoje do Cuiabá, ele fica 4 pontos na frente do Cuiabá. E aí, praticamente, ele acaba ou diminui muito a chance do Cuiabá virar seu inimigo. O seu grande inimigo passa a ser o CSA, que aparentemente tem um jogo aí, que também é um jogo bom para ganhar. Por isso o Juventude precisa pontuar, porque se não pontuar, complica tudo. O Cuiabá passa pelo Juventude e muito provavelmente o CSA também vai ultrapassá-lo. E aí terá que, nas rodadas finais, contra adversários que não são fáceis, fazer pontos que não parecem assim muito tranquilos de serem feitos. Então o jogo hoje é fundamental para o Juventude. Ele precisa pontuar. O empate não é mau negócio. O que me chama a atenção no Juventude, no Pintado especialmente, viu, Eduardo, é que a serenidade do Pintado. O Pintado teve o Wagner, o meia, que chega para jogar com o Renato Cajá, conseguiu jogar com os dois juntos 3, 4 partidas. E o Wagner, num jogo contra o Grêmio, tem uma lesão que o tira da temporada toda. Ele até dezembro agora já não estava jogando e ainda não voltou. Além do Wagner, que ele perde por lesão, ele perde o ataque titular para a Série A, o Breno para o Palmeiras e o Dalberto para o Sport Recife. São 3 perdas do meio para frente de jogadores de muita qualidade. O Breno era o goleador do Juventude quando foi para o Palmeiras. E a todas essas ele reage, remontando o time, silenciosamente, sem queixa, sem dizer cadê meus reforços, porque está difícil assim. E aí o ataque dele continua efetivo, o time dele continua fazendo coisas extraordinárias para a qualidade que tem. Ele teve um momento, uma barriga na campanha, que foram 3 jogos seguidos em que ele estava vencendo e cede o empate no último lance dos acréscimos. E aquilo poderia derrubar o emocional do time, ou Pintado ser questionado. Nada disso aconteceu. Ele continua fazendo um trabalho que parece... Continua não. O trabalho dele é cada vez mais extraordinário. E aí tem uma questão de saber garimpar no mercado, né? Porque ele já tinha o Roberto, que é um jogador que atuou muito no Figueirense, na Chapecoense, no Avaí. É um jogador do mercado catarinense, um jogador veloz, já está na faixa dos 30 anos. Mas ele traz o Rogério, que surge muito bem no Náutico e acaba no São Paulo. Depois joga por Bahia, pelo Sport. É um negócio com o Dalberto, né, o Léo? O Dalberto foi pro Sport e o Rogério veio pro Juventude. Aí é uma questão de... O Neymar do Nordeste, eles chamavam o Rogério. E a gente está cobrando Juventude, porque eu pelo menos, né, eu não acreditava que o Juventude fosse subir. E agora é aquele negócio, tu provou o doce e tá bom demais. Então tu não quer perder de botar ele na boca, né? Então por isso que a gente está querendo que o Juventude, agora que chegou, que não entregue mais a rapadura. Ó, tem pênalti pro Ibiza aí, ó. Bateu, cavadinha e é gol. Nossa Senhora. Ibiza da 3ª divisão da Espanha 4, Celta do Tchatcho Kudê 0 pela Copa do Rei. Tá jogando time reserva, né? É um time que não vai na noite, né, o Malenotti? Esse time do Ibiza, surpreendentemente, é um time que não fica na noite, porque tá ganhando de 4-0. Ou então a noite desse Ibiza é tão revigorante que os caras jogam no clima Romário. Mas me tranquiliza, o Ibiza tá com os titulares, né? Me tranquiliza. O Celta tá jogando só com um volante titular, segundo o Felipe Duarte, colocou no nosso grupo interno, e os titulares estão preservados para o campeonato nacional. Mesmo assim, é um resultado impactante. Nossa, 4-0 contra um time da 3ª divisão da Espanha. Olha, eu estava vendo aqui no Twitter, em 118 anos, há 118 anos não acontecia isso, de um time de 1ª divisão ser eliminado na Copa do Rei por um time da 4ª divisão. Mas é aquilo que eu estava dizendo antes, então, Léo, é isso mesmo, né? Ele está com um time reserva, tem um grupo curto, não é piada, mas e não consegue e outra coisa, ele tem que pensar no espanhol, entendeu? Tem que pensar no espanhol. É, isso. Entendeu? É o que vai acontecer aí, claro que tomar 4 machuca sempre. Mas não vai fechar a firma por isso. Agora, se cair no espanhol, aí sim, aí é ruim. E Guerrinha, tem uma questão que é cultural nossa, né? E aí há uma inversão de valores aqui no Brasil. Na Europa, essas Copas, embora a Copa do Rei ela seja histórica, né? E uma competição histórica, mas ela não tem o peso que tem aqui para nós a Copa do Brasil.
até pela questão de prêmio, a gente consegue dar um peso para a Copa do Brasil que muitas vezes é maior do que o do Brasileirão. E na Europa, e na maioria dos países, o campeonato nacional ele é a grande taça a ser buscada no ano. E depois, para os grandes, claro, a Liga Europeia, no caso da Europa, ou a Libertadores aqui. Mas a gente inverte essa lógica, e aqui a Copa, muitas vezes, os times preservam no Brasileirão para jogar na Copa. Muito pela questão dos prêmios, né, que são mais robustos. Eu tô achando que o Cudê tá tendo lá. Eu tô olhando esse jogo aí, para analisar o time dele, para ver se ele não vai indicar nenhum desses pro Internacional. Só por isso. Eu só tô vendo isso aí, não vai indicar nenhum, né? O Cudê tá tendo lá. Por outro lado, ele pode levar uns daqui que não estão fazendo falta, né? Ele está tendo resultados. O Celta de Vigo é Celta de Vigo, uma laranja é uma laranja, o Guerra é o Guerra, o Maurício é o Maurício. Ah, que óbvio, né, Maurício? Não, é que com isso eu quero dizer que o Celta de Vigo fará coisas de Celta de Vigo. E o Celta de Vigo leva o Cudê para evitar o pior no campeonato espanhol, que é o rebaixamento. E a essa altura parece mesmo que conseguirá. A última derrota que o Cudê teve no espanhol é para o Real Madrid, na casa do Real Madrid. Quem é que vai questionar o Cudê porque tomou 2-0 do Real Madrid? Ninguém é maluco. Mas tomar 4 de um time de terceira divisão numa Copa onde ele será eliminado, mesmo para o Celta de Vigo, alguém vai encostar nele e dizer: Cudê, fazia 118 anos que isso não acontecia, vamos evitar. Mas não vai meter o trabalho dele, o cara não vai para a rua amanhã. O trabalho dele lá no Celta de Vigo já vale por tudo que ele está fazendo desde que pegou o time na zona do rebaixamento e o colocou na primeira página da classificação do espanhol. O Cudê, o Celta de Vigo é o Celta de Vigo e a vida segue. Acho que o resumo é o seguinte: o Cudê é bom técnico, mas não é mágico, né? Também não vai fazer mágica lá no Celta. Agora eu estou olhando as imagens aqui, eu acho que Covid na ilha de Ibiza não existe, né? Porque o estádio tá cheio, torcedor atrás do gol. Aliás, mas todo mundo de máscara, né? Tu me oportuniza a fazer uma pergunta que eu não acompanhei direito as manifestações do prefeito Sebastião Melo. Não foi aventado em momento nenhum daqui a pouco começar a liberar público nos estádios, porque os caras andam na praia, os caras andam na rua, os caras andam em festa. Vem cá. Até ajuda os clubes aí daqui a pouco, não lotar estádio, não é isso, mas abrir aí para 2.000 pessoas, né, decisão, fazer como fazem na Europa. É que os caras andam na rua, Guerrinha, os caras andam na praia, os caras fazem festa e aglomeração de forma irresponsável. Eu até tenho algumas informações sobre isso. Mas na Europa eles estão também nos estádios, eu acho que não é de forma irresponsável. Sim, então a gente precisa olhar isso. Preciso olhar. Ô, Léo, vamos fazer o seguinte, vamos debater isso depois do intervalo, que a gente tem que fazer o último intervalo do Sala, e eu tenho algumas informações sobre isso que o Guerrinha colocou, e a gente vai ter já o Daniel Escola também, vamos debater isso na parte final do Sala de Redação, último intervalo do programa Zé Pneus, 25 anos rodando com você. A Claro tem o presente perfeito para você ficar ainda mais conectado com o que você ama. Claro, você merece o novo. A Manco Vavin é parceira porque tem qualidade e soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Vai construir ou reformar? A Manco Vavin. Já voltamos com o Sala. Com o verão, aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as praias, não é? Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados, usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica, Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Atenção refrigeristas! Agora ficou fácil comprar peças e ferramentas na Frigelar. Baixe o aplicativo Frigelar no seu smartphone Android e as peças de refrigeração estão na palma de suas mãos. Com o app, você pode fazer orçamentos na hora e a forma de pagamento pode ser cartão de crédito ou crédito Frigelar. E melhor, você pode retirar o produto numa fila exclusiva na loja ou receber o pedido no endereço de sua preferência. Baixe agora na Play Store. Frigelar, seu centro completo de ar-condicionado e refrigeração. Oi, olá, tudo bem? Como vai você? Mais um dia pra viver e muito pra aprender. Tá na hora de acordar, temos tanto pra fazer. Vamos nos reinventar, procurar um modo de crescer. Crescer, amar, amar, viver, viver, aproveitar, saber, saber.
urgente que um carinho possa dispensar. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Duas e 23, reta final do Sala de Redação. Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Router Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Suco de uva integral Aurora, além de delicioso, faz bem. E Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Zé Pneus, 25 anos rodando com você. Bom, Guerrinha, antes do intervalo, né? Eu tocou nesse assunto que é importante. Ô, Diogo. Deixa eu te interromper, um segundo mesmo, só um esclarecimento. Claro. Eu disse que era a primeira vez que um time de Série A tinha tomado uma lambada dessas, um time da 4ª divisão, mas é a segunda vez, tá? A galera aqui já me corrigiu. Então muda tudo. Então é 2 vezes só, não tem problema. Não tem problema. É que na verdade... Avisa o Cudê, então, Diogo, né? Quando forem falar é a primeira vez, não, já disse pro Cudê, não, é a segunda. Isso, é a segunda vez, né, Diogo? Pancada, mas enfim. Não é a segunda vez que um time da 2ª divisão ou uma divisão inferior ganha por mais de 3 gols de um time da primeira, né? Isso a aí. Primeira tinha sido Alcorcón. Alcorcón é o time do Luque. O Luque jogou lá depois que saiu do 4x0 Inter. no Real Madrid. 4x0 no Real. 4x0. Eles chamam de segunda B lá, que é da 4ª divisão, né? Mas naquilo que o Guerrinha estava dizendo, o Romildo Bolzano, 0 hora do final de semana, dá uma informação. Alguém fez, dos repórteres que o entrevistavam, eu não vou lembrar qual deles Silva fez e Cristiano agora. Munari. O Andrezinho e o Cristiano, mas eu não lembro se dizia ali qual dos repórteres fez. Enfim, a pergunta sobre público nos estádios. E o Romildo ali respondia que aqui no Brasil a decisão é de que não haverá capital com público e capital sem público. Só voltará a ser programado, projetado um retorno quando todas as capitais, com todas as cidades, eu estou falando capital, mas tem time que não é de capital, quando todas as cidades do Campeonato Brasileiro de Série A tiverem condição de receber público, todas receberão público. Não vai haver, como está acontecendo na Espanha e como acontecia até bem pouco tempo na Inglaterra. Em Liverpool tinha público nos jogos do Liverpool, mas em Londres os clubes londrinos não tinham público, porque as regiões tinham classificações diferentes. Aqui no Brasil vai ter em todos ou não vai ter em nenhum. É isso. Só porque eu tenho ouvido de alguns dirigentes o seguinte, é porque a gente já viu em alguns países a reabertura dos estádios com público reduzido. Sabe o que eu ouvi aqui? Uma preocupação que é a seguinte: abrir estádio muito grande, como esses estádios de Copa do Mundo, para 5 mil pessoas com capacidade reduzida, vai aumentar ainda mais o prejuízo. É muito caro abrir o estádio, mesmo que com a operação reduzida, sem tantos funcionários, mas para apenas 5 mil pessoas, num primeiro momento não parece ser um bom negócio. Então eu acho que ainda vai demorar um pouco. Me parece que vai ficar para depois da vacina. Ou, quem sabe, para o Campeonato Brasileiro de 2021. Enfim, eu acho que nesse momento isso não vai acontecer. E eu acho que está certo, né? Porque, puxa vida, a gente está vendo, claro, que a aglomeração em muitos locais, a gente viu isso no Réveillon, tem imagens de litoral, de praia. Mas eu acho que o futebol está dando um exemplo legal com testagem de jogadores. Quem testa positivo imediatamente é afastado. Então acho que o protocolo do futebol está funcionando muito bem. Acho que nesse momento a abertura dos estádios não me parece ser algo que possa colaborar nesta luta e do combate à pandemia. Esse é um passo que a gente não consegue dar ainda, né? Na verdade a gente precisava dar um passo atrás e não um passo à frente. Mas enfim, é verão. Isso aconteceu na Europa também. O verão trouxe problemas porque nós temos um clima não tão frio, mas a gente tem um inverno aqui mais rigoroso, em que as pessoas ficam mais reclusas. E quando chega essa temporada de calor, e pela nossa cultura de ir para o litoral, de estar na praia, é difícil segurar as pessoas de sair à rua. Mas a gente precisa ter consciência de que o momento que nós estamos vivendo é um momento delicado ainda, um momento, né, de recrudescimento. A gente precisa ter cuidado. E eu temo muito, Gabardo, o reflexo do que a gente teve agora nas festas de final de ano e o que foi visto em algumas praias, em alguns locais, com imagens impactantes. Eu temo pelo que virá daqui a 10, 15 dias.
Não, sem dúvida. 2h28, hoje o Gaúcha Mais, aliás, o Escola... Ô Gabardo, deixa eu só... o Diogo falou que corrigiram ele ali, né, enfim, não sei se pelas redes sociais, enfim, mas é legal porque os ouvintes ficam antenados no programa e sempre vem, né, um acréscimo de algo bacana, né? Aqui pelas minhas redes veio pelo Solete, um amigo meu. Ele comentou aqui que aquela história da estátua do Gajardo diz que é uma campanha muito bonita que o River está fazendo, porque como não existe um suporte financeiro para fazer a estátua, eles estão fazendo uma campanha onde os torcedores doam moedas para que elas sejam arrecadadas e derretidas para virar o material para a estátua do Gajardo, né? Então, olha aí. É bonita essa história aí, né? Realmente muito bacana. Muito, e merece, né? Olha, o trabalho que o Galhardo faz lá no River Plate é absolutamente fantástico. Não, e depois da Libertadores lá do Gajardo, até uns colorados podem botar umas moedinhas aí para essa estátua aí. Ô, Escola, Leandro Stout de férias, Pedro Ernesto de férias. Quando é que essa turma o time volta? B, é o time B aqui, ô Gabardo. Temos grupo, não temos titulares e reservas. Somos um grupo. É o seguinte, ó, quando diz que é o bangozinho que toma conta, viu? Ao contrário, eu estava falando do Cudê, o Cudê reclamava aqui no Inter. Ao contrário, esse grupo aí é um grupo longo. Isso que eu ia falar, porque o Cudê reclamava de grupo curto, né? E tá tomando 4 lá na Espanha, que não tem essa história de grupo curto. E aí, Escola, o que teremos hoje no Gaúcha Mais? Olha, Gabardo, ontem o prefeito Sebastião Melo levantou a história do Esqueletão. Vocês conhecem o Esqueletão, aquele prédio fantasmagórico que fica no centro de Porto Alegre, está ali há décadas já, tá? O prefeito disse que alguma coisa vai ser feita, vai resolver esse problema, vai tirar aquela mancha que tem no centro de Porto Alegre. Nós queremos entender como. O processo jurídico já está em andamento desde a gestão passada e o que falta agora é uma decisão judicial, é o que a prefeitura está aguardando, uma decisão judicial para dar um jeito naquele prédio. Nós também vamos falar sobre uma novidade que facilitou muito a transação financeira de correntistas bancários, que é o Pix. Só que o Pix está apresentando alguns problemas hoje. Nós vamos entender que problemas são esses e o que os correntistas precisam fazer para terem, por exemplo, eliminadas aquelas transferências duplicadas que foram registradas em muitas contas nesta terça-feira e ontem também. Nós fiz um Pix outro dia aí, ô Escola. Aí eu fui olhar o extrato hoje. Pô, aí tinha positivo, negativo, aí positivo de novo, me atrapalhei todo. Eu vou ficar escutando o Gaúcha Mais para entender isso aí. Eu fiz um Pix domingo à noite e hoje apareceu duplicado. Eu pensei, puxa, mas será que eu apertei 2 vezes na tecla? Depois aí eu estava na Rádio Gaúcha, estava ouvindo a programação e o Matheus Ferraz estava explicando o que aconteceu. Na verdade, é uma inconsistência, um problema que foi problema do banco e não do Pix em si ou do correntista, né? Não foi o correntista que errou. Nós vamos entender como o Banrisul principalmente vai proceder em relação a essa inconsistência. Tem as notícias à tarde, tem os nossos repórteres, tem o futebol, tem muita coisa hoje à tarde, Gabardo, para a gente debater. Boa, vamos ficar ligados. Bom programa Escola. Pessoal do Sala, Gabardo. Valeu, muito obrigado. Amanhã, o Felipe Gamba estará com vocês aqui no Sala de Redação. Eu estarei amanhã na transmissão. Esse time é longo, viu? Aí, ó, Felipe Gamba, né? Não tem história de grupo curto aqui, não. O grupo é grande e talentoso. Valeu, Escola. Pessoal do Sala, muito obrigado a todos. O programa fica por aqui. A partir de agora, vem aí Gaúcha Mais com Daniel Escola e Kelly Matos. Valeu.